Oi, pessoal, como estão? Vou gravar essa videoaula para falar um pouquinho sobre o sistema nervoso, hormônios e as emoções. Nós vamos revisar alguns conceitos de anatomia e fisiologia, principalmente relacionadas ao sistema nervoso, e correlacionar isso com hormônios e emoções, né, que é a nossa parte da psicossomática. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre um tema já bastante comentado em nossas aulas, que é a homeostase. Aqui diz que a homeostase se entende como a manutenção do equilíbrio do meio interno do organismo. E esse equilíbrio do meio interno do nosso organismo, ele se dá por meio de uma série de sistemas funcionais de controle, né? Por exemplo, o sistema nervoso, o sistema endócrino, que envolvem mecanismos fisiológicos e reações comportamentais. Então, lembrando que a homeostase, ela não é apenas fisiológica, ela também envolve reações comportamentais, ou seja, comportamentos, emoções, para que a gente consiga manter um equilíbrio, né? Que o nosso organismo consiga se manter em equilíbrio. Então, tem essa relação constante entre o meio interno e o meio externo. O que eu visualizo, o que eu escuto, como eu reajo aos estímulos externos é que vai determinar como o meu corpo fica, né? Como o meu corpo se mantém, se ele se mantém em homeostase ou se ele dá uma desequilibrada e depois volta para a homeostase. Bom, então o sistema nervoso, o que é? É uma complexa trama de células e fibras nervosas, né? Falando aí também dos neurônios, cuja finalidade é tornar o organismo integrado e capaz de funcionar como um todo. Nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, né? A gente vai ver uma imagem, então, essas ramificações que a intenção é manter o nosso organismo integrado. Ele ramifica-se por todo o organismo e vão se relacionar com os órgãos em si, né? Coordenando as nossas funções. Então, a gente consegue observar ali o sistema nervoso. Ele é dividido em sistema nervoso central, nós temos o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, ou seja, vai para as periferias, para os membros superiores, membros inferiores, o tronco, o abdômen, né? E é dividido em sistema nervoso somático, que são as ações voluntárias, os nossos músculos, né? É o que a gente consegue controlar. E o sistema periférico autônomo, que são as ações involuntárias, é dividido em simpático e parasimpático. A nossa revisão da parte de fisiologia e de anatomia vai se dar no sistema nervoso autônomo. Então, só para lembrar aqui, né? Sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinal, e o sistema nervoso periférico, que é ramificado no nosso corpo todo. Lembrando, gente, que o sistema nervoso periférico, ele é controlado pelo sistema nervoso central. Então, nós temos o encéfalo, e ele é dividido em várias partes, vários lobos, desce pela medula e se ramifica no sistema nervoso periférico. E aí, esse sistema nervoso autônomo, então, o que ele faz? Ele controla e faz a manutenção de um ambiente interno estável, né, que é a homeostase, que a gente acabou de falar, em resposta a flutuações nas condições internas e a variação induzida por estímulos externos. Então, esse sistema nervoso autônomo, ele é muito importante quando a gente fala
de emoções, né? Voltando para a nossa área, que é a psicossomática. Por quê? É ele que vai controlar, ele que vai responder a essas flutuações que nós temos na nossa vida. A gente sabe que em um dia a gente pode ter várias flutuações, né? Principalmente de humor. A gente pode ficar feliz, aí a gente passa raiva, aí depois fica triste, aí fica feliz de novo, fica surpreso. Então, olha como a gente flutua durante a nossa vida, durante os dias. E quem tenta manter a ordem disso tudo dentro da gente é o sistema nervoso, né, o central, e principalmente o sistema nervoso autônomo, tá? Então ele é responsável, ele controla e faz a manutenção desse ambiente interno estável, né? Ele tenta manter o ambiente interno estável. A gente sabe que muitas vezes nós mesmos causamos essa desestabilidade no nosso organismo. E aí, então, ele é dividido em dois sistemas, né? Que a gente já viu ali no outro slide, que é o simpático e o parasimpático. O sistema nervoso autônomo, ele pode ser visto como uma parte integrante do sistema motor. Enquanto no sistema motor são os músculos esqueléticos que atuam, no sistema autônomo, né, que é o simpático e o parasimpático, quem atua nele é a musculatura lisa, ou seja, a musculatura do estômago, né, de alguns órgãos, o músculo cardíaco do coração e as glândulas, né? Então, esse sistema também está correlacionado com o sistema endócrino, que é o sistema que produz os hormônios. Uma das principais funções desse sistema nervoso autônomo, então, como a gente já comentou, é a manutenção do ambiente interno, ou seja, a manutenção da homeostase. Quando estímulos internos sinalizam a necessidade de uma determinada regulação, o sistema nervoso central ativa o sistema nervoso autônomo, que realiza as ações compensatórias. Então, lembrando lá do desenho, né, nós temos o sistema nervoso central, composto pelo encéfalo e pela medula espinal, né, que está no meio do nosso corpo, atrás, né, e esse sistema nervoso central que vai ativar o sistema nervoso autônomo para responder a esses estímulos. Aqui eu trouxe uma ilustração da diferença entre o sistema simpático e o parasimpático. Normalmente, o sistema simpático é aquele que estimula. Então, por exemplo, né, o simpático dilata a pupila, o parasimpático contrai. O simpático acelera o batimento do coração, o parasimpático reduz o batimento do coração. E assim por diante, né? Nós vamos principalmente focar no sistema simpático, nessa estimulação de adrenalina e noradrenalina, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais das outras coisas também. Então, o sistema nervoso autônomo, ele não responde apenas a estímulos internos, a gente já comentou sobre isso. Ele também está apto a participar de respostas apropriadas e coordenadas a estímulos externos. Ou seja, o que eu consumo, não só de alimento, né? Aqui eu tô falando de um consumo de um estímulo externo, o meu sistema autônomo responde a isso também. Então, um exemplo, né? Ele atua na regulação do tamanho da pupila em resposta a diferentes níveis de exposição à luz. Quando eu acendo e apago a luz, minha pupila, né? Ela pode contrair e dilatar. É uma resposta do sistema nervoso autônomo.
Então, outro exemplo extremo de interação do sistema nervoso autônomo ao meio externo está caracterizado na resposta de luta ou fuga. E a gente vai falar disso agora nessa aula. Então, quando uma ameaça ativa intensamente o sistema nervoso simpático, ele tem essa resposta de luta ou fuga. E o que é essa resposta de luta ou fuga, né? Ela desencadeia vários estímulos no nosso corpo através do sistema nervoso autônomo. Então, em consequência dessa ativação de luta ou fuga, podem ser percebidas algumas respostas. Os hormônios da suprarrenal são liberados, a gente vai falar desses hormônios, principalmente, né, aqueles que aceleram o nosso batimento cardíaco, a adrenalina, o cortisol também que atua como um hormônio liberado pela suprarrenal. A pressão arterial e a frequência cardíaca aumenta. Os brônquios, né, lá do pulmão, eles se dilatam. A motilidade e as secreções intestinais são inibidas. Então, não é interessante para que o organismo, numa resposta de luta ou fuga, para que a motilidade e as secreções intestinais elas fiquem ativadas, porque senão você poderia defecar, né? Então, o organismo suspende ali, né? O sistema nervoso autônomo suspende essa liberação para o intestino para que ocorra para os outros órgãos que precisam para essa resposta de luta ou fuga. O metabolismo da glicose aumenta, ou seja, eu preciso de energia, né? As minhas pupilas dilatam para eu conseguir enxergar melhor o que está acontecendo. E os vasos da musculatura esquelética também se dilatam, porque afinal é uma resposta de luta ou fuga, ou seja, eu vou precisar sair correndo ou lutar. Então, meu corpo precisa estar preparado para isso. Aqui eu trouxe uma imagenzinha, então, né, lutar ou fugir. Em algumas situações, eu vou para a luta, em outras situações, eu fujo. E para ambas as coisas, eu preciso que o meu sistema nervoso autônomo trabalhe a todo vapor para que eu consiga ou lutar, né? Aqui no caso do leão, da leoa, né? Indo para cima da zebra, ou fugir. É o caso desse cachorrinho aqui assustado, fugindo de um cachorro maior. Em ambos, né, nós temos o efeito da adrenalina, que ela vai preparar o corpo para esse esforço físico. Tá? É um dos hormônios que é secretado nessa resposta de luta ou fuga. E aí, o que acontece, então? Quando eu tenho esse estímulo externo de lutar ou fugir, a gente está falando de estímulo externo, mas daqui a pouco a gente vai falar de estímulo interno que nós causamos para fazer essa luta ou fuga, tá? Então, não é só fator externo, às vezes nossa própria mente produz um estímulo para que a gente faça essa luta ou fuga, mesmo que a gente não saia do lugar, tá? A gente vai ver o que acontece no nosso corpo. Já tá acontecendo aqui, nessa imagem. Então, o hipotálamo, ele é uma das regiões no nosso cérebro que controla a liberação, né? Ele dá o estímulo para a hipófise e fala para a hipófise liberar alguns hormônios que vão atuar em certas glândulas. No caso da luta ou fuga, a hipófise, um dos hormônios que ela libera é esse daqui, que é o ACTH. Esse ACTH, ele vai atuar imediatamente nas glândulas suprarrenais. E o que as suprarrenais vão fazer? Vão liberar cortisol. Tá? Cortisol e adrenalina, mas aqui a gente vai falar especificamente do cortisol, que ele é famoso como hormônio do estresse. Então, o cortisol, ele é liberado, parte dele volta, né, para avisar a hipófise que está sendo liberado, e outra parte atua no sistema imunológico, fazendo o quê? A imunodepressão, ou seja, vai alterar a produção
das células de defesa do nosso organismo, vai imunodeprimir o nosso sistema imunológico. Ele não vai mais atuar com a sua defesa total. Então, vai diminuir a proliferação dos linfócitos, vai diminuir a fagocitose. Então, diversas reações do sistema imunológico vão ficar em queda. Por isso que a gente comenta que o cortisol, ele diminui a ação do sistema imunológico. Ou seja, eu fico mais propício a um vírus, uma bactéria, um micro-organismo atacar o meu corpo, né? Quando eu tô com altos índices de cortisol. Porque nessa intenção de luta ou fuga, quando tem realmente uma ameaça, né, um tigre na minha frente, um tubarão branco, realmente é interessante, porque todas as minhas energias precisam ser utilizadas para eu lutar ou fugir. Mas a gente vai ver quando isso se torna patológico, né? Quando não tem um tigre, um tubarão branco na minha frente, eu ainda continuo produzindo cortisol em excesso. Aí isso não é legal. Então, a gente tá falando principalmente das suprarrenais, né? Lá em cima do rim, as glândulas suprarrenais. Então, essa medula adrenal, o que ela tem a ver com o sistema simpático? A estimulação simpática das medulas das adrenais faz com que haja a produção de adrenalina e noradrenalina. Então, no slide anterior a gente falou do cortisol, e aqui a gente também já vem falando, né, principalmente da adrenalina ou noradrenalina, que elas também são reconhecidas como epinefrina ou norepinefrina, né, outro nome que a gente pode dar para elas, ou seja, elas são as catecolaminas, tá? Então, a maioria das fibras, né, na medula adrenal, ela libera adrenalina. Essa liberação ela é feita diretamente na corrente sanguínea e não na fenda sináptica, né? Se vocês lembram, né, um neurônio com outro neurônio, né, ali nos axônios, nós temos a comunicação entre os neurônios, que é a fenda sináptica. Gente, desculpa, peraí. Pronto, estou recebendo alguns e-mails. Bom, então essa liberação de adrenalina, 80% dela é feita direto na corrente sanguínea. Ou seja, o efeito é bem mais rápido, né? Por quê? Porque o organismo está num estado de lutar ou fugir. Quando libera na corrente sanguínea, o efeito é mais rápido. Então, a adrenalina e a noradrenalina, elas são liberadas ao mesmo tempo em que os diferentes órgãos são estimulados pelo sistema simpático. Sendo assim, há uma somação dos estímulos sobre os órgãos-alvo. Ou seja, eles são diretamente estimulados pelo sistema simpático e indiretamente pelas catecolaminas medulares adrenais. Ou seja, os nossos órgãos recebem duplo estímulo, tá? Do sistema simpático e das catecolaminas, que são hormônios, para que realmente a gente consiga sair correndo ou lutar com todas as nossas forças. Então, falando, né, novamente da questão da homeostase, que é esse equilíbrio dinâmico, a gente pode dividir lá o sistema simpático e o parasimpático. Essa ilustração é bem bacaninha. Mostra lá que normalmente o sistema parasimpático tem a ver com descanso e a digestão. Então, a atividade parasimpática predomina. E quando eu preciso lutar ou fugir, a atividade simpática predomina. Tá? Então, depois que a gente almoça e dá uma queda ali, né, uma certa... A gente fica um pouco mais devagar, né? Nosso sistema parasimpático tá atuando, porque precisa fazer a digestão. Então, o resto do nosso corpo, ele fica num estado mais calmo, né? A energia gerada para o resto do nosso corpo fica num estado mais calmo, porque tá focado ali na nossa digestão.
E quando eu tô sentindo, né, uma ameaça, algum fator estressante, sai a energia do descanso e a energia da nossa digestão e vai para o resto do corpo estimulando alguma ação. E aí a gente falou de tudo isso, e o que isso tem a ver então com o estresse? O que é o estresse, né? O estresse ele é uma reação natural do organismo que ocorre quando vivenciamos situações de perigo ou ameaça. Esse mecanismo ele nos coloca em estado de alerta ou alarme, provocando alterações físicas e emocionais. A reação ao estresse é uma atitude biológica necessária para adaptação a situações novas. Lembrando, gente, que o estresse ele é uma característica fisiológica do ser humano, né? Os homens da caverna, eles tinham muitas situações de luta ou fuga. Então, eles precisavam que o nosso corpo agisse com rapidez, né, ao estresse, a uma situação estressante. E na nossa vida hoje em dia, nós também precisamos reagir a certas situações estressantes, né? Por exemplo, eu tô andando na rua, aí eu percebo que alguém vai me assaltar. O meu corpo começa a reagir a um estímulo de estresse, né? Que no caso seria a pessoa vindo me assaltar. Então eu preciso que meu coração bata mais rápido, que meus músculos, mais energia para os meus músculos, de mais glicose no meu sangue, mais adrenalina, mais cortisol, para que tudo isso ocorra, né, de uma forma bem rápida, porque eu saia correndo e teoricamente não seja assaltada, né? Só que aí, o que está acontecendo hoje em dia? Muitas situações que não eram para ser, né, para serem estressantes, elas acabam sendo. Então, a gente tem alguns tipos de estresse, né? O estresse agudo, que é o mais intenso e curto, sendo causado normalmente por situações traumáticas, porém passageiras, como a depressão na morte de um parente. O estresse agudo ele é mais pontual, tá? Realmente é uma situação bem traumática, mas não é um estresse crônico que perdura uma vida toda, né? Mas não que ele não possa se tornar um estresse crônico, tá? Então são situações passageiras. E aí tem o estresse crônico, que afeta a maioria das pessoas, sendo constante no dia a dia, mas de uma forma mais suave. Às vezes a pessoa tem estresse crônico e ela nem percebe que ela já está com esse tipo de estresse. Ou seja, é um estresse que perdura na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas. E aí nós temos alguns tipos de estressores, né? Os estressores críticos, então são gerados por acontecimentos bons ou ruins que exigem reestruturação profunda na vida do indivíduo, causando reações afetivo-emocionais de longa duração. Por exemplo, um casamento, o nascimento de um filho, um acidente, mudança repentina no estilo de vida ou da rotina, entre outros, tá? E estressores traumáticos, que são causados por acontecimentos que ultrapassam a capacidade do indivíduo de adaptação, ou seja, ocasionam traumas, como choques emocionais e problemas sociais. Então, o crítico são algumas reações que podem durar, né, por algum tempo, podem ter longa duração, vai exigir uma reestruturação profunda na vida do indivíduo, mas normalmente é possível se adaptar. Não gera nenhum trauma a longo prazo. E, como o próprio nome já diz, os estressores traumáticos, esses traumas eles ficam. Lembra lá que a gente falou do nosso inconsciente? Às vezes esses estressores traumáticos, eles ficam no nosso inconsciente e a gente tem que fazer uma busca ali, sabe? Que
às vezes sabe que tem algo incomodando, não sabe o que é, ou às vezes nem percebe, e aí o nosso corpo vai respondendo a esse estresse traumático que já está lá no nosso subconsciente ou inconsciente. Nós temos os estressores cotidianos, ou seja, né, que acometem o nosso dia a dia, alguns problemas de saúde, problemas de aceitação, algum nervosismo passageiro, problemas no trabalho em geral, né, nos relacionamentos, com sono e alguns outros. E os estressores crônicos, que são desenvolvidos por acontecimentos que se estendem por um longo período, causando experiências repetidas de estresse, como desemprego ou excesso de trabalho, ou situações pontuais, como consequências duradouras, como o estresse decorrente dos problemas de divórcios, medicações ou algumas patologias. Tá? Então, só para pontuar a diferença, né? Estressores traumáticos causam traumas, choques emocionais, podendo desencadear até problemas sociais. Os estressores cotidianos, né, o que a gente passa, pequenas raivas no nosso dia a dia, no trabalho, em relacionamento, né, principalmente. E os estressores crônicos, eles podem ser essas situações pontuais, porém com consequências mais duradouras. Ou seja, um desemprego. Se eu estou há muito tempo desempregada, então pode gerar um estresse crônico, não que isso gere um trauma, né? Os traumas, quando a gente fala de trauma, são coisas mais intensas, vamos dizer assim. Um desemprego, normalmente, né, as pessoas conseguem lidar com isso ou geram esse estresse crônico, né? Pode não desencadear um trauma. Um trauma é uma coisa mais densa, tá? Problema, voltando para o estresse crônico, problemas de divórcio, então pode ser uma coisa crônica, porém sem ter gerado um trauma. E aí, eu coloquei essa imagem para a gente falar um pouquinho de vários estressores que essa vida moderna tem nos acarretado, né, essa globalização. E falando em época de coronavírus, né, mais um estressor que pode gerar medo, ansiedade, insônia e várias outras coisas. Então, o chefe, preocupação, atraso nas contas, dívida, minha saúde, minha família, meus filhos, tudo isso, o nosso corpo ele pode entender como fatores estressantes. E aí a gente pode cair naquele mecanismo de luta ou fuga, ou seja, produzir hormônios que não eram para ser produzidos constantemente, que só eram para serem produzidos no caso de uma ameaça real, mas nosso corpo pode produzir esses hormônios devido a essas ameaças que a gente vive nos dias de hoje. Então, olha lá, os fatores estressores, o que eles causam? Vou colocar o videozinho aqui para o lado. O nosso hipotálamo, né, igual a gente tinha comentado, vai estimular a hipófise, lá nas suprarrenais, a produzir alguns hormônios, principalmente cortisol e adrenalina, que são chamados de hormônios do estresse. E esses hormônios vão preparar o corpo para enfrentar uma situação de tensão. Lembrando, gente, que esse mecanismo aqui, ele não é ruim, né? O cortisol não é ruim, a adrenalina não é ruim, se liberadas em situações que eles precisam serem liberados, né? Se esses hormônios acontecerem nas situações que precisam acontecer, que é no caso de luta ou fuga. A gente já deu exemplo do tubarão, de um tigre ou de um assaltante. O que está acontecendo é que esses fatores estressores, hoje em dia,
são todos esses, né? Então, o tempo inteiro, não todas as pessoas, tá? Mas a maioria da nossa sociedade tá liberando esses hormônios, cortisol e adrenalina, o tempo todo, gerando uma situação de tensão no nosso organismo e, consequentemente, gerando doenças. Então, aqui uma tabelinha, né, que eu trouxe, falando da adrenalina e do cortisol, que são os dois principais hormônios liberados em situações de estresse. A adrenalina, olha lá, liberação da adrenalina pela suprarrenal, né, noradrenalina e adrenalina, aumenta o pulso, a pressão arterial e a temperatura corporal, diminui a salivação, diminui a atividade gastrointestinal. Se eu fico liberando adrenalina o tempo inteiro no meu corpo, qual que é a minha tendência? A problemas cardiovasculares, né? Comportamento típico, então, de uma pessoa que libera bastante adrenalina, ativo, ambicioso, exigente, impaciente, né? A gente sabe que a ansiedade também gera estresse no nosso corpo e também a liberação de adrenalina. Como que a gente previne? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas uma gestão do seu tempo, né? Então, organizar o tempo, exercícios de relaxamento, por exemplo, e corridas, esportes, academia, técnicas de respiração, tá? E o cortisol, ele também é liberado lá pela glândula adrenal, tá? Tem uma diminuição do pulso e da pressão arterial, aumenta a salivação, aumenta a atividade gastrointestinal e tem o enfraquecimento da imunidade, como a gente mostrou naquele slide. Se eu libero muito cortisol, tenho tendências a doenças infecciosas e até o próprio câncer. São pessoas normalmente mais passivas, mais inseguras, com medo, depressivas, tá? Então, normalmente a ansiedade está ligado com a adrenalina e a depressão com o cortisol. Lembrando que ambos também são liberados no estímulo de luta ou fuga. Então, a possível prevenção, atividade física, né, que a gente sempre fala, treinar autonomia e exercícios de relaxamento, yoga, técnicas de respiração, meditação. Então, a evolução do estresse, ela se dá em 3 fases. A fase alerta, que ela ocorre quando o indivíduo entra em contato com um agente estressor. Então, o que acontece, né? A primeira fase do estresse, as mãos e os pés, eles ficam frios, a boca seca, começa a dar dor no estômago, suor, tensão, dor muscular, né? Principalmente na região dos ombros. O próprio nome já fala, estou na fase de alerta, ou seja, algo está para acontecer, algo, né? Alguma situação desencadeou essa reação toda no meu corpo, alguma situação ameaçadora. Por exemplo, né, às vezes apresentar um trabalho em público, né, apresentar um trabalho na sala de aula para os outros colegas. Então, pode começar nessa fase de alerta. Aí, nós temos também, depois que essa fase de alerta passa, nós temos a fase de resistência, que também é uma fase do estresse. O corpo, ele tenta voltar no seu equilíbrio. Um organismo pode se adaptar ao problema ou eliminá-lo. Nessa fase, o que acontece? Problemas de memória, mal-estar generalizado, formigamento nas extremidades, sensação de desgaste físico constante, mudança de apetite, aparecimento de problemas de pele, hipertensão, cansaço, gastrite, tontura e por aí vai. Então, muitas pessoas vivem nessa fase de alerta, né? Que é aquele estresse mais agudo, vamos dizer assim. Que a gente sente na hora ali. O coração começa a acelerar, já começa uma tensão, minha mão fica sudoreica. E aí, meu corpo, ele precisa arrumar algum mecanismo, porque eu não posso viver em fase de alerta o tempo inteiro. E aí, ou ele elimina esse problema, ou ele se adapta ao problema.
E olha que complicado isso, né? A gente vai se adaptando ao estresse, ou seja, pode se tornar um estresse crônico. E olha como meu corpo vai respondendo a tudo isso. Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco mais disso, né? Que no caso está citando problemas de pele, uma gastrite. Então, o estresse crônico está comprovado cientificamente que ele reflete no nosso físico, né? Uma parte fisiológica, desencadeando patologias. E aí tem a fase de exaustão. Nessa fase podem surgir, tá, gente? Não é surgir. Diversos comprometimentos físicos em forma de doença. Então, nessa fase de exaustão, pode de problemas mais acentuados, né? Diarreias frequentes, dificuldades sexuais, formigamentos nas extremidades, insônia, alguns tiques nervosos, hipertensão arterial, aí os problemas de pele crônico. Então, aqui tudo que se torna crônico é essa fase de exaustão, tá? Perda de senso de humor, uma hipersensibilidade emotiva, podendo desencadear até uma depressão, tá? E aí, como que a gente controla tudo isso? Obviamente, já foi bastante falado e tem vários artigos, vou disponibilizar alguns para vocês. Alimentação, porque durante esse processo de estresse, o organismo ele perde muitas vitaminas e nutrientes. Então, a gente precisa repor isso, principalmente através dos alimentos da forma mais natural possível, gente. Frutas, verduras, legumes, nada industrializado. Então, quanto menos eu desembalar e mais eu descascar, melhor é. Tá? Então fica essa dica. Como eu sei se um alimento ele é mais saudável ou não? É só ver se ele vier com um monte de embalagem, provavelmente ele é menos saudável. Tirando aquelas maçãs que vendem no mercado, que vem num saquinho plástico, essa é saudável. Mas quanto mais eu precisar, mais natural, né, melhor para o nosso corpo. Atividade física, qualquer atividade física, né, principalmente aquelas que estimulam, que fazem a gente suar, né, atividades aeróbicas que estimulam as funções cardiovasculares e respiratórias, porque elas liberam hormônios, como por exemplo a endorfina, então sensação de bem-estar. E terapias integrativas complementares. A gente vai ter uma aula só falando disso, né? Mas adiantando meditação, que é uma coisa que é de graça e todo mundo pode fazer em casa. Não precisa ficar horas e horas meditando. 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Yoga, acupuntura, e aí aromaterapia, e por aí em diante. Depois a gente tem uma aula falando melhor sobre isso. E aqui eu trouxe, então, alguns hormônios que auxiliam no bem-estar, para controlar esse estresse todo, né, que pode gerar diversas patologias. Serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina. Então, aqui tá falando algumas coisas, né, como que eu libero serotonina, alimentação saudável, contato com a natureza, exercício físico, como que eu libero a dopamina, ouvir minha música preferida, exercícios físicos também, a endorfina, né, cantar, sorrir, exercícios físicos, sexo, meditação, ocitocina, que é o hormônio que a gente fala, né, da mãe com o feto, então abraços, beijos, carinhos, trabalhos voluntários, né, atos de generosidade e atividade física, vocês podem perceber que ela está em todas as categorias de hormônios, né, desse bem-estar. Então é super importante realmente fazer alguma atividade física. Certo, gente? Então, gosto dessa mensagem, você atrai aquilo que o seu interior vibra. E o contrário também é verdadeiro, né? Você absorve aquilo que o seu exterior visualiza. Então, aquilo que está no seu exterior também
entra, né, no seu íntimo ali, nas suas emoções e no seu fisiológico. Tá? Algumas referências. E é isso, pessoal. A gente vai conversando via portal, tá bom? Abraços, muito obrigada.